Bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 3 de dezembro de 2020, já nos aproximamos do fim do ano. Lembramos que quinta-feira é o dia da instituição da Eucaristia. Convidamos a todos para a missa das 18h30, seguido também de uma adoração e bênção do Santíssimo. É o dia que nós fizemos a nossa adoração, lembrando também a instituição da Eucaristia. Hoje, dia 13 de dezembro, a igreja lembra a memória de São Francisco Xavier. A igreja sempre se apoiou nos missionários e nas missionárias para a sua expansão no decorrer dos séculos. Primeiro foram os apóstolos, logicamente, depois de Jesus, que levaram a boa nova do Evangelho para muitos e muitos cantos. E durante os séculos XV e XVI, que foi o tempo do descobrimento das Américas, foi também um momento em que se iniciou a evangelização justamente nas Américas, mas também na Ásia, na Índia, na China e no Japão. E Francisco Xavier é o considerado maior dos missionários jesuítas. Foi o fundador das missões no Oriente. Nascido no Reino de Navarra, no ano de 1506, filho de uma família nobre, que havia projetado para o seu filho um futuro de glória e riqueza no mundo. Matriculando com 18 anos na Universidade de Paris. Mas não foi no campo deste mundo que ele se sobressaiu, e sim no campo espiritual. Formou-se em filosofia da Universidade de Paris e lá começou então a dar aulas nesta mesma universidade. Lá conhece uma pessoa, um homem mais velho que ele e de ideias muito objetivas. É aí que tudo mudou na sua vida. E lá ele conheceu nada mais, nada menos do que o Santo Inácio de Loyola, o futuro então fundador da Companhia de Jesus dos Jesuítas. Santo Inácio sonhava em formar uma companhia de apóstolos para a defesa e a propagação do cristianismo no mundo. E viu em Francisco Xavier alguém que poderia ajudá-lo nesta tarefa, nesta grande empreitada do reino de Deus. E não foi muito fácil também de convencer a família, Francisco, de convencer sua família de que ele abandonaria tudo para iniciar então com Santo Inácio de Loyola a Companhia de Jesus. E aí também foi convencido com uma frase de que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, de Marcos capítulo 8, versículo 36. E esta é então a frase que São Francisco Xavier tomou como lema para a sua vida. Inácio então tornou-se o grande diretor espiritual de São Francisco. São Francisco depois então retira-se 40 dias para retiro, depois torna-se sacerdote e cofundador da Companhia de Jesus, cuidando de doentes, leprosos. E em 1537 muda-se para Veneza, onde recolhia na rua aqueles que estavam abandonados e tratava aqueles que ninguém tinha coragem de recolher. E aí foi nesse tempo então que Dom João III, rei de Portugal, pede a Santo Inácio de Loyola para organizar um grupo de sacerdotes que o acompanhassem à expedição no Oriente e nas Índias. O grupo estava pronto e treinado quando um dos padres adoece e Francisco toma o seu lugar, vai em missão. Um navio com 900 passageiros, entre eles Francisco Xavier, partiu de Lisboa com destino às Índias. Foi o início de uma grande viagem, uma perigosa viagem. Nesse período de viagem, Francisco também trabalhou na limpeza das coisas mais humildes do navio. E aí, Francisco entrou em uma das missões mais ardilosas
da igreja até então. Foi de aldeia em aldeia, evangelizando aquele povo de lá. Saiu da Índia para pregar no Japão, além de ter feito algumas incursões, algumas pregações na China. Numa das ilhas do Japão, adoece de uma febre que o debilita, levando-o à morte em 3 de dezembro de 1552, com apenas 46 anos de idade. A igreja o beatificou em 1619, canonizando-o em 1622. E celebramos hoje este grande santo, o grande missionário do mundo moderno, que abandonou a sua terra e levou o evangelho para aqueles que nem sabiam que ele existia. E é então proclamado pela igreja como grande patrono das missões. Por isso também recebeu o título ou o nome de São Paulo do Oriente, pois Paulo também levou no tempo de Jesus, logo depois de Jesus, o evangelho a tantos lugares ao redor de Jerusalém. E São Francisco levou o evangelho a muitos e muitos lugares do Oriente. Por isso podemos dizer neste dia: São Francisco Xavier, rogai por nós. Queremos também hoje meditar um pouco sobre o evangelho que nos é tirado do livro de São Mateus, capítulo 7, versículos 21 e 24 a 27. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes. Os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Este evangelho de hoje vem muito ao encontro deste santo que celebramos no dia de hoje. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai. E foi justamente isso que São Francisco Xavier fez, pôs em prática a vontade de Deus, espalhando e evangelizando pelo Oriente. Jesus aqui nos deixa a lição de que mais do que falar é preciso fazer. Mais do que dizer que amamos a Deus, mais do que dizer que rezamos, é preciso que os nossos atos, as nossas obras, elas mostrem isso. É como esta casa que é construída sobre a rocha, que vem a chuva, vem os ventos e não a derruba. Por quê? Porque tem o fundamento. É construído sobre uma base firme. Diferente de uma casa construída sobre areia, que vem um vento e a derruba, vem uma água e a leva junto. Nós precisamos fundamentar a nossa fé verdadeiramente em Deus. Não podemos fundamentar a nossa vida, a nossa fé simplesmente naquilo que nós sentimos. Se um dia nós sentimos algo rezando, nós rezamos bem. Se outro dia não sentimos nada, não rezamos bem. Nós precisamos buscar aquilo que está no fundo, aquilo que realmente importa, que é estarmos com Deus. Peçamos que Deus nos abençoe neste dia e que Maria também interceda por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.